Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Convergindo Ideias, o podcast aqui da Cial Telecom Convergent, que traz toda semana algum assunto envolvendo tecnologia e hoje, obviamente, não é diferente. A gente vai falar sobre a evolução da segurança perimetral. E para você que tem dúvida ou quer saber de onde veio e para onde essa tecnologia vai, esse é o momento e esse é o episódio. Para me ajudar a bater um papo a respeito disso, eu trouxe aqui Mr. Kleber Reis. Fala, galera! E Boa, assim começavam os nossos podcasts. Que alegria, Eric, estar aqui, convergindo ideias, trocando essa ideia contigo, para falarmos desse assunto tão importante, que é a segurança perimetral. Bora lá! Vocês perceberam que o Kleber ele fala desse jeito, porque o Kleber também é apresentador, né, cara? Lá do CT Hub, certo? Pois é. Coffee Talks? Hoje é o Coffee Talks. A gente, durante a pandemia, no D+1 da pandemia, a gente imagina que nós temos um centro de exposição permanente, 24 horas, reunindo fabricantes, tendo um coworking, que simplesmente fechou as portas. O que a gente faz? A gente tem que se comunicar com o mercado. E aí nos unimos. Eu, Adalberto Benhaja, Christian Visval e Silvano Barbosa, para a gente se comunicar com o mercado. Não assistam o episódio número 1, tá? Não assistam o episódio número 1, mas a gente começa o Café com Segurança, trazendo informações para o mercado, trazendo entrevistas com grandes gestores do nosso segmento. Depois elevamos para empreendedores, Luiz Helena Trajano, senador Marcos Duval, João Kepler, um monte de gente com a gente. E aí eu tive a oportunidade de capitanear esse trabalho. Hoje são 529 episódios. Caramba, cara. Você lançou o quê? Um que a por gente dia? produziu. Era diário. Você imagina que todo mundo na pandemia tinha direito ali de dormir até um pouquinho mais tarde, fazer seu home office. A gente não. 7h20 da manhã a gente estava ali, já conectados para poder iniciar o processo de transmissão ao vivo. Sim. Todos os dias. E aí foram 2 anos. Mas eram com lives? Ao vivo. Eram com lives, exatamente. Estávamos todos trancados, né? Aquela baita incerteza. O que era para durar uma semana, 15 dias, acabou durando aí 2 anos e depois a gente retoma isso no presencial. Hoje a gente faz o programa quinzenal. Inclusive, fica o desafio, porque este episódio vai ser diferente, hein? O Convergindo Ideias vai estar, vai estar simultâneo. Olha lá. No canal da Cial Telecom. Boa. E simultaneamente no canal do CT Hub. Que orgulho, cara. Collab total. Show. Isso é muito bom, né? A gente estava conversando antes de começar o bate-papo, quanto é importante essa ajuda entre canais para o negócio realmente crescer. Porque no final das contas, crescer por crescer ninguém quer. O que a gente quer é levar uma educação, conseguir informar o mercado. Isso sempre foi o nosso objetivo. É o nosso aqui e o de vocês. Sem dúvida. E elevar a régua do segmento, trocar ideias, trazer benchmarking, trazer boas práticas de gestores. Afinal, o nosso inimigo é comum, né? A gente está aqui falando de tecnologia, a gente está falando de segurança e eu, durante uma conversa com o ex-superintendente de segurança do Banco Santander, o Douglas Prell, querido amigo, ele falou, pessoal do comercial, do operacional briga, disputa, né? Tem uma disputa comercial entre os bancos, enfim, mas a galera da segurança se une porque o nosso inimigo é comum. Exato. Então, quando a gente tem a oportunidade de trazer essas informações, debater, entender quais são as melhores práticas naquele momento de incerteza, o que o pessoal está fazendo, né? O não demita, por exemplo, aquele movimento super bacana, a gente traz isso através do digital e aproveitamos a plataforma para aprender. E é um processo de aprendizado contínuo, né? A gente vem diariamente aprendendo, mas aí tem o jargão, né? Aí todo mundo fala... Começa o podcast, às vezes as pessoas me encontram pessoalmente e falam, fala, galera! Aí reconhece, fala, é o Kleber, é o Kleber. Eu tô tentando fazer isso com o Mr. Kleber, um dia eu chego lá. Boa. Bom, vamos lá. Eu coloquei um pouco aqui do seu currículo, mas bem pouco. Você é um cara multifacetado, né? Um cara investidor e também sócio-diretor da Ogen, além de ser sócio-investidor do CT Hub. Conta um pouco mais a respeito de você e de quem que é a Ogen. Legal. Começo nesse mercado em 89, ainda com os painéis analógicos, eu era instalador de alarmes, estava entrando na faculdade de engenharia aos 16 anos, são 33 anos atuando neste mercado e aprendendo, né? Eu costumo dizer que eu sou um eterno aprendiz, lifelong learning total, e a gente vem num processo de construção. Inicialmente eu era integrador, eu era concorrente, né, de vocês, atuava na ponta ali,
com a área de projetos. Concorrente, peraí. Não, para, corte. Não é assim. Enfim, mas eu senti as dores na ponta. Sim. E aí, nos últimos 7 anos, eu acabei tendo contato com o Ren Harel. O Ren era CEO da Global Advising aqui no Brasil. Também já tinha sido diplomata em Moscou. Ele foi chefe de segurança da Embaixada de Israel aqui no Brasil. Teve negócios na Argentina, quer dizer, um cidadão do mundo na área de segurança israelense. E aí eu havia parado a minha integradora, tirei aquele ano sabático, voltei a mergulhar, comecei o projeto Mergulhando na Vida, tive lá o meu ano. Eu não queria mais ter central de monitoramento 24 horas e cuidar de toda a operação. Passei esse ativo e aí o REM me convida para que a gente pudesse, em dezembro de 2016, começar a trazer essas tecnologias que estavam sendo lançamentos mundiais, trazidas de Israel, de fabricantes israelenses, aqui para o Brasil. E aí, a partir dessa sinergia, desse networking e de um relacionamento de confiança e respeito que a gente construiu enquanto eu, integrador, e ele, CEO de uma empresa de consultoria, acabou tendo esse convite e a gente inicia a Ogen. Então, a Ogen é uma empresa brasileira que representa de forma exclusiva algumas tecnologias de Israel. Que é um celeiro de segurança, né? É um grande celeiro. Eu tive a oportunidade de passar 20 dias lá em Israel com o Ren e conhecer um pouquinho dos bastidores, visitar a faixa de Gaza, ver essas tecnologias aplicadas. Isso me lembra uma pergunta que eu fiz a ele lá atrás. Falei, Ren, Israel nunca perdeu uma guerra? Em 1948, a ONU institui o Estado de Israel e os árabes já de cara já negam essa condição e começa a Primeira Guerra. Em 1967, você tem a Terceira Guerra, que é a Guerra dos 6 Dias. Israel muito pequeno, muito pequeno. Sim. Hoje, com 9,5 milhões de habitantes, você imagina um país do tamanho de Alagoas. Exato. Que é 0,26% do território brasileiro. É muito pequeno. E nunca perdeu uma guerra. Ele falou, Kleber, nós não podemos perder uma guerra. Nós não temos o direito de perder. Então, quando você não tem o direito de perder, a tua única opção é vencer, por questão de sobrevivência, você entrega o seu melhor. Sim. E nesta condição, as tecnologias lá desenvolvidas acabam tendo, de fato, um grande diferencial e a responsabilidade de entrega, né? E foi a partir desse encantamento, e eu já era usuário, enquanto integrador de algumas tecnologias de Israel, é que a gente começa, de fato, a enxergar todo o potencial que tem nesse mercado e a gente inicia esse processo na Ogen. Não foi simples, não foi fácil, porque são tecnologias que ainda não estão aculturadas, né, no nosso mercado. Você falar em radar, o pessoal fala, o que é radar de velocidade? Eu falei, não, é um radar do bem, né? É um radar de proteção perimetral, mina terrestre eletrônica, drone, depois a gente vai falar um pouquinho mais, mas trazer essas tecnologias sem que o mercado conheça, tem todo um trabalho de educação. Exato. E aí vem o meu segundo propósito, que é disseminar conhecimento, né? É trazer essa cultura para o mercado, visando sempre entrega de valor na ponta e parceria. Dentro do ecossistema, respeito à cadeia de negócios, isso é super importante. E aí começa, de fato, o trabalho na Ogen, são 7 anos na Ogen. O CT é uma paixão, né? O CT está ali para unir o mercado. Eu tenho a oportunidade de ser sócio lá, junto com o Cris, com o Ada, com o Silvano. E é muito bacana que a gente possa colaborar com o mercado. Você teve com o Renato aqui, eu também faço parte do conselho de administração da Aeroscan, também sou sócio investidor lá, e mais 28 Foi legal esse bate-papo, 28 startups que a gente tem a oportunidade de investir. E lá na Bossa Investimentos, na Bossa Nova Investimentos, a gente está com um pool de investimentos para startups do mercado de segurança. Então, quiser submeter lá a tua tese para a Bossa Nova, são mais de 1.500 startups investidas no mercado de segurança. Eu tenho a honra de participar lá junto com a Ada, do comitê de avaliação das startups para o nosso mercado. Muito bom. Bom, vamos entrar aqui. Você já deu acho que um pontapé inicial interessante quando a gente fala de sistemas de alarme perimetral e você colocou o ponto de vista de Israel, os árabes ali do lado. Quer dizer, quando a gente fala de alarme perimetral, ele tem tudo a ver, em muitas situações, digamos que ele antevê uma situação eminente de invasão ou até de ataque. Talvez até por isso que Israel seja tão adiantada nesse ponto de vista. Porque ele quer entender... Israel está ameaçada de toda. Na sua fronteira, você está cercado de inimigos. Exatamente. Né? Então,
o alarme perimetral, de alguma forma, ou de todas as formas, ajuda a antever uma situação. Então você já abriu um bom precedente para a gente começar. Eu vou pegar o teu gancho e vou definir, até para que o pessoal que está nos assistindo possa entender o que a gente entende sobre segurança perimetral. É a primeira linha de defesa contra uma invasão. Né? É a primeira linha de defesa. E aí, óbvio, ela pode ser mecânica, ela pode ser eletrônica, ela pode ter um efeito psicológico, enfim. Mas ela é a primeira linha de defesa que a gente tem. E dentro dessa condição de termos uma linha de defesa, a gente tem o conceito de poder ter anéis concêntricos. Ou seja, eu tenho uma primeira linha de defesa e eu tenho uma segunda linha de defesa dentro da primeira linha de defesa. Tá. Porque nenhuma barreira, Eric, ela é intransponível. Nenhuma barreira. Não existe algo 100% eficaz quando a gente fala de proteção. Nem muro com caco de vidro? Esse funciona muito bem. Você sabe por quê? Por quê? Casa de pobre. Não invade, tem segurança, entendeu? É uma brincadeira aqui, pessoal. Mas o caco, ele vem, ele antecede a mandíbula, né? Sim. A mandíbula, que é aquela... Vamos deixar uma foto da mandíbula aqui, para o pessoal entender que pode ser colocado ali no muro. Mas essa história do perímetro, da condição dos anéis concêntricos, isso aplica no nosso dia a dia. Quando a gente fala num prédio, eu tenho o primeiro anel de segurança, é o muro do prédio e a portaria. A portaria, inclusive, faz parte do primeiro anel de segurança. Depois eu tenho acesso à torre. É um outro ponto de acesso. É um segundo anel de segurança dentro do primeiro anel que está no perímetro. Depois eu tenho o acesso ao meu apartamento, ou a minha casa num condomínio horizontal, é um terceiro anel de segurança, e às vezes eu posso ter um quarto com uma porta reforçada, que é o meu quarto anel de segurança dentro, você entende que é um anel dentro do outro. E esse conceito, a gente fala de prédio, né? Prédio comercial, eu dei esse exemplo agora, mas ele vem de muito tempo atrás. Sim. É histórico. É histórico. Você comentou do muro e do caco de vidro, se a gente pegar a muralha da China... Sem dúvida. Muralha da China. Ela começou a ser construída no ano 220 antes de Cristo. E você tem ideia de quando que ela foi terminada, concluída? Foi depois de Cristo. 1644, dinastia Ming. Você imagina? São mais de 1.800 anos construindo 21.196 quilômetros de muro. Acho que é não dá para ver do espaço? Não dá para ver do espaço. Isso é mito, então? É mito. Desmistificamos aqui não dá pra ver. A possibilidade de ver a muralha da China. São 21.196 quilômetros de extensão. Mas é muito muro, hein? Né? Você tem, na época de Troia, por exemplo, você tem a muralha de Adriano, 118 quilômetros. Então você tem sempre já um conceito histórico desse primeiro anel quando a gente fala num país, por exemplo. Mas trazendo o conceito dos anéis concêntricos, a gente tem isso aplicado nos castelos. Os castelos medievais trazem esse conceito muito bem aplicado. Vou colocar uma foto de um castelo aqui para vocês verem como é que é. Tem um negócio chamado barbacã. O que é o barbacã? Eram pequenos muros que antecediam as muralhas dos castelos, as muralhas e as torres. Então você tem o primeiro anel, barbacã. Segundo anel, o fosso. Isso aí. O fosso protegendo contra a tentativa de invasão à muralha do castelo. E sabe que sendo o único acesso então, vamos quebrar. A gente já quebrou levadiça, né? Então, exato. Que era elevada justamente quando eu tinha alguma ameaça. E aí vamos quebrar outro paradigma aqui da questão mito. Vamos quebrar mito hoje. A questão dos castelos. Não tinha jacaré, tá bom? Não tinha? Era só nos... só nos desenhos animados. Alguns tinham até peixe para poder servir de alimento para os funcionários do castelo. Mas a maioria tinha estacas pontiagudas e lixo. Lixo dentro do nosso fosso. E aí você vem, buracos mortais, onde o pessoal derramava líquidos ferventes ali. Se eu tivesse violado o barbacã, se eu tivesse conseguido transpassar de alguma forma o meu fosso, quando eu fosse afunilar e passar por uma entrada, não tinha sonofletor, não tinha
nenhuma tecnologia, eram buracos mortais que derramavam líquidos ferventes naquele ponto de acesso. É interessante esses buracos mortais, porque eu estava até lendo que, além de tudo, eles colocavam fezes nas estacas. Nas Se a estacas. pessoa por acaso passasse, ela seria furada de alguma forma, mas se não for... Infectada, inclusive. Exato, infectada. Então a infecção mataria a pessoa. Mataria a pessoa. Então, você vê que são proteções em camadas que formam, né, trazem essa condição do que a gente comentou sobre os anéis concêntricos na proteção perimetral. E esse conceito que vem dessa época, ele vem, obviamente, se modernizando com inúmeras outras barreiras, né? Desde barreiras naturais, aroeira pimenteira, Sansão do Campo, que formam muros naturais de até 5 metros, 2, 3 metros de largura. E você tem depois os muros que você citou, alambrados, cercas concertinas. Cachorro. O cachorro. Pô, bem lembrado. Lá na frente do prédio do meu irmão, os caras, ao invés de colocar alarme, eles colocaram um cachorro enorme. Você fica de ver de longe. E a placa, né? Cuidado com o cachorro, cão bravo. Cuidado com o cão bravo. Essa é uma história que também é legal a gente saber que ela é uma história bem antiga. Bem antiga. A do cachorro? A do cachorro. Ano 4 antes de Cristo. Antes de Cristo. A gente já tinha, lá na Pompeia, tem a Casa do Poeta Trágico. Sim, e aí, verdade. Tinha um mosaico no chão. O Vesúvio acabou, na erupção dele, Exato. Acabou destruindo, acho que por volta do ano 79, né, depois de Cristo. E nos sítios arqueológicos, lá por volta de 1800 e pouco, quando eles conseguiram realmente tirar todo o resquício de lava do Vesúvio e tudo mais, eles acharam um mosaico no chão. Esse vale a pena a gente deixar aqui também. É verdade. Cave canen, cuidado com o cão. Ah, E o cão protegia desde aquela época. Só que só. O cão, ele era usado nas altas castas. Era caro ter o cão. E quem não tinha essa possibilidade de ter o cão de guarda na proteção perimetral, no primeiro anel de segurança, utilizava os gansos. Olha só. Os gansos, utilizados, inclusive, aqui no Brasil, em penitenciárias, né? 2009, lá em Santa Catarina, 2011, 2012. Tem várias reportagens aí. Depois a gente deixa alguns links para a galera que tiver curiosidade para ver a proteção dos gansos, inclusive nos presídios, nas unidades correcionais, sendo utilizados aqui no Brasil para fins de proteção. Era o nosso painel de alarme, né? Sim. E aí, indo para essa linha aí, a gente está falando muito sobre o passado, né, da segurança perimetral. E aí, eu trouxe aqui, eu fiz uma pesquisa rápida a respeito, mas quais são as principais... Como é que a gente consegue aumentar a segurança, né, para as pessoas? Eu quero dizer, tanto do ponto de vista de segurança do perímetro, ou seja, de uma empresa, de uma casa, de um patrimônio, digamos assim. Porque até então, a segurança perimetral ela consegue atingir pelo menos... São 3 as barreiras de segurança que ela consegue efetivamente criar, né? Que é a barreira física, a barreira psicológica e barreiras tecnológicas, que ela consegue efetivamente criar ali, né? A barreira psicológica, talvez o cachorro seja uma boa referência de algo psicológico ou uma câmera está sendo filmado. Tem um caso de um condomínio que usou abelhas sem ferrão numa área onde ele tinha muita invasão, era uma área aberta de campo, um condomínio horizontal, e ela acabou usando como exemplo do efeito psicológico a criação de abelhas sem ferrão, gerando o produto, mel, mas com as placas de dissuasão dizendo aqui tem abelha. Olha então só. havia invasão naquela área e o efeito psicológico de ter abelhas naquela área fez com que dissuadisse os invasores a buscarem uma outra área para invadir, porque por ali não mais aconteceu. Esse Olha é um só. caso. Isso é legal a gente trazer para o público, porque às vezes a gente acha, é só uma coisa que vai proteger. Eu coloquei um muro. Depende muito do teu nível de atratividade, do que eu estou protegendo, né? Essa análise ela é muito importante. Qual é o meu nível de vulnerabilidade? Qual é o meu nível de atratividade? E o meu nível de oportunidade? Eu chamo das 3 Ds da segurança. Dependendo do que eu quero proteger, uma barreira física, simplesmente, ela pode retardar. Ela pode, em algum momento, dissuadir. Mas se o nível de atratividade for muito forte, imagina o seguinte, eu tenho lá um depósito de equipamentos eletrônicos.
Eu tenho no agro um galpão com concentrados agrícolas, que custam milhares de reais ali, de forma bastante concentrada, e res furtivas, que a gente fala, né? O produto de fácil colocação no mercado de furto. Então, esse produto é importante a gente avaliar o nível de atratividade. E aí, só a barreira física, ela não é suficiente. A gente complementa, ela é importante, ela retarda, mas a gente complementa ela com alguns elementos que também podem ser mecânicos, né? Então, você tem lá desde as concertinas, concertina dupla tempada, concertina eletrificada, tela laminada, vários elementos que você pode dar uma maior robustez ali, por exemplo, ele não passar por cima do muro, mas também só isso, dependendo da atratividade, não é suficiente. E aí eu entro com os elementos eletrônicos, que vêm evoluindo. Desde o processo de comunicação, né, os radinhos HT, entre o vigilante, a comunicação entre uma Honda e uma central de comando e controle, já foi um passo de evolução. A colocação de câmeras, multiplicando os olhos dos agentes, e hoje embarcadas com tecnologia de deep learning, de inteligência artificial, né, criando ali todo um cenário de diagnóstico, também ajuda bastante na proteção eletrônica. Você tem os sonefletores, que são aquelas cornetas que nos permitem dar comandos de voz uma vez que há um diagnóstico. Tudo isso somado, elementos sensores, e aí você tem desde cabos microfônicos, cabo óptico sensitivo, você tem vários dispositivos, às vezes enterrados. Você tem um laço indutivo enterrado, por exemplo, na proteção perimetral. Tudo isso da eletrônica vem complementar essa barreira e trazer um nível de segurança, elevar o nível de segurança, trazer esse nível de segurança mais adequado para a proteção daquele ativo, para a proteção daquela área, daquele elemento que tem atratividade. Então, e as três coisas combinadas que você falou aumentam e muito o meu nível de segurança. O que a gente tem de tecnologia hoje disponível no mercado? E para onde está caminhando esse segmento de segurança perimetral? É agora a parte que a gente fala para onde nós estamos e para onde que a gente vai. Legal. Eu, enquanto integrador, e a gente falou isso no comecinho do podcast, a gente tinha muitos desafios na entrega de projetos de grandes áreas. Né? Grandes áreas onde você tem a interferência de insetos, onde você tem a questão da incidência solar, onde você tem a questão da luz, né? O problema não é a luz, é a ausência da luz. E essas soluções convencionais, todas que citamos aqui nesse bate-papo, e falamos sobre várias delas, né? Desde do CFTV, cabo microfônico, cabo óptico sensitivo, todas precisam, de alguma forma, de uma grande infraestrutura. E são aplicáveis, né? Eu costumo dizer que, dependendo de onde você está, né, num determinado cenário, é possível aplicá-las com eficácia, olhando o cenário de projeto. Mas em grandes áreas, existia um grande desafio. Eu, enquanto integrador, tinha problema, por exemplo, você vai conseguir o aceite de uma obra, dali 7 meses você está começando a começar a fazer reparo, porque cresceu a vegetação e começou a ter problemas. Então, é um processo contínuo, né, de tentar entregar aquilo que foi projetado, porque são áreas bastante desafiadoras. Áreas de água. E aí entram algumas tecnologias que vêm realmente de forma disruptiva trazer uma solução através de tecnologia. Né? Quando a gente fala na questão do radar, por exemplo, que é uma tendência de mercado, você está falando num equipamento IoT, que uma vez posicionado no poste, um único sensor é capaz de diagnosticar uma tentativa de invasão a distâncias de até 1.000 metros de distância do elemento sensor, com precisão de 1 metro, protegendo áreas de até 500 mil de metros quadrados com um único sensor. Nossa. E aí vem a questão da integração. Então ele não trabalha sozinho. Ele comanda as câmeras Speed Domes, que são as câmeras que têm essa movimentação de pan tilt, de forma que ele vai buscar o alvo que foi detectado pelo radar de forma automatizada, como se fosse um operador no joystick, só que com mais precisão. Então, o radar traz essa característica. E ele traz uma coisa que nenhum outro elemento
Quando a gente fala na proteção do primeiro anel de segurança, normalmente a gente está falando de uma proteção linear. O radar ele acaba trazendo a condição de a gente poder ampliar o primeiro anel e começar a fazer o diagnóstico de tentativas de invasão antes da invasão acontecer. Eu estou pegando a intenção de invadir antes da invasão acontecer. E aí eu trago um elemento que é muito importante para a segurança perimetral, Eric, que é o fator tempo, Sim. que é o elemento surpresa. É tirar do invasor essa condição do elemento surpresa e trazer isso para a segurança, de forma que a gente consegue reagir, e a reação ela é feita através de integração com refletores, com som. E quando a gente fala em som hoje, não é só mais sirene. E hoje A gente drone, está falando, então, a gente está falando de poder se comunicar de um local que está lá a 500 quilômetros de distância, uma central, por exemplo, dar comando de voz e falar, você de camiseta azul, de calça jeans, afaste-se, essa é uma área protegida. Né? Então, isso é uma reação. Luz, áudio, drone, quer dizer, eu posso enviar um sinal de forma automatizada para que o drone vá fazer a intervenção e possa, sem colocar o nosso agente em risco, fazer esta intervenção, fazer esse pronto atendimento a uma tentativa de invasão que ainda nem aconteceu. Sim. Né? Então, isso tudo de forma conjugada traz, de uma forma tecnológica, uma proteção, inclusive, de áreas molhadas. Né? Então, hoje já tem aí aplicação em portos, aplicação em hidroelétricas, as maiores hidroelétricas do país usam esse tipo de tecnologia, mas é legal a gente trazer isso, né, Sim, dentro do podcast e falar, olha, isso existe, é real, não é fictício, não é futuro, a gente está falando de presente, a gente está falando de aplicação de projetos que já são realidade e já estão transformando a forma de a gente fazer segurança perimetral aqui no país. E como é que funciona essa... Por exemplo, uma curiosidade que eu tinha... E as minas, elas explodem? O que elas fazem, cara? Eu sempre tive curiosidade. Falei, o que são essas minas? Onde que ela vai? Olha que legal. Quando a gente fala na proteção perimetral, as ameaças, a gente falou no muro, né? A gente falou do muro, falou do caco do muro. Se você que está assistindo a gente não pegou essa parte, pegou agora o vídeo, volta lá. Você vai entender o que a gente tava... Mas imagina o seguinte, você está num condomínio e o cara fez um buraco, passou por baixo do muro. Ah, tá. E aí? Mas como é que você tem que colocar várias dessas minas, por exemplo? As minas, elas trazem... É um conjunto de sensores sísmicos que podem ser aplicados de forma isolada, de forma sistêmica intermitente, para fazer proteção invisível. Ou seja, eu trago aquele conceito lá das colinas de Golã, de Israel, que eu tenho uma placa dizendo, olha, área minada, ninguém entra ali. Eu não sei aonde está o sensor. Ele pode ser que ele esteja em todo o perímetro, pode ser que ele esteja numa trilha. Numa penitenciária isso deve ser muito comum, imagino. Numa penitenciária é uma das aplicações. A gente tem um projeto gigante aqui no país com banco para proteção contra escavação de túneis. Olha só. Quem assistiu 3 toneladas, faz o assalto ao Banco Central, Sim. sabe do nível de ameaça. Inclusive, as minas são capazes de vetorizar e me falar de onde está vindo a direção da escavação. Mas para aplicação prática, fala, eu não sou banqueiro, dono de banco, né? Eu não administro penitenciária. Na minha aplicação prática ali, no dia a dia, onde que eu consigo aplicar? Você pode pegar esse sensor e aplicar como um sensor de alarme em qualquer área. Imagina que você tem um sítio, você quer colocar na entrada do teu sítio, na porteira do teu sítio, enterrado, invisível. E se um carro passa ali, ele gera um evento e eu fico sabendo que o carro passou. Se eu tô com isso no meu perímetro, no muro, eu consigo pegar e detectar uma pessoa que está do lado de fora, e aí não pode ser uma calçada com muito trânsito, normalmente uma área mais afastada, mas eu consigo pegar e detectar que uma pessoa está caminhando antes de ela eventualmente subir no muro. Legal. Então eu consigo trazer o elemento surpresa para o nosso lado mais uma vez, mas de forma enterrada. Isso eu protejo toda a parte do subsolo contra escavação, caminhada de humanos e veículos que possam eventualmente estar naquela área. E se você pega as minas enterradas, o radar protegendo a superfície e o drone protegendo o ar, a gente tem o que a gente chama da topologia da segurança perimetral 3D, né? Porque hoje, cada vez mais, não basta mais a gente só se preocupar com um plano, com 2D, né?
a gente também tem ameaça vindo de cima. Boa. Kleber, eu quero te agradecer por estar com a gente aqui. Eu acho que foi uma aula a respeito de proteção perimetral. Quem ficou até agora, tenho certeza que aprendeu como eu aprendi. Então, cara, esse collab entre o CT Hub e você e a Ogen e todo mundo junto com a Convergent, eu acho que foi muito legal. Então, eu quero te agradecer por estar ajudando a fomentar educação e o preparo cada vez maior dos nossos instaladores, dos nossos integradores. Então, só tem que te E dos agradecer, nossos cara. clientes, né? Exatamente. É uma alegria e uma honra poder participar aqui do podcast. As portas estão abertas lá do CT e de todos os nossos empreendimentos para que a gente possa juntos construir um Brasil mais seguro e dar, né, essa condição para que a população possa, de fato, estar mais segura. Bonito, final filosófico, gostei. Sensacional. Gente, obrigado, compartilhem, ótimo conteúdo. Não se inscreveu no canal ainda? Se inscreve, clica nesse botão, é gratuito, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificação e curte esse conteúdo gerado pelo... Aliás, para tudo. Tivemos, quem que teve aqui? Quem que tá na playlist Pondé, aqui? é verdade, Luiz Felipe Pondé. Teve aqui, sim. Tá curioso, quer ver, tá lá na playlist, segue lá. Cial Convergent. Muito bom. Eu gosto de falar gente assim, gente midiática. Valeu. Valeu, gente. Obrigado e até a próxima.